Boa noite, meus irmãos. Irmãos, que alegria há em cultuar o nosso Deus. Que alegria há em estar aqui reunidos como igreja no meio de semana e louvar ao Senhor, meditar na sua palavra, buscar aquele que nos ama, apesar de nós sermos tão pecadores, não é mesmo? E para mim é uma alegria ainda maior poder pregar o Evangelho. Tinha muito tempo que eu não pregava e é um privilégio poder voltar aqui e pregar, ser edificado juntamente com os irmãos. Antes da gente entrar no texto que vai ser lido aqui, que nós vamos meditar, eu vou precisar contar uma história para vocês. Uma história que foi contada pelo grande puritano John Bunyan. E não é o Peregrino, que é uma história muito famosa dele, mas não é essa história que nós vamos ouvir aqui. A história fala de um tempo muito distante, em que havia um país chamado Universo, e nesse país foi construída uma cidade muito bonita, com uma arquitetura muito boa, com altos muros, uma cidade bem fortificada, onde seus habitantes viviam com alegria, viviam felizes, viviam bem protegidos. Essa cidade foi criada pelo Criador do Universo, e ela custou um alto preço para ele e para o seu filho. E os habitantes dessa cidade, que se chama Alma Humana, eles viviam satisfeitos, eles viviam protegidos, eles tinham fartura de alimento, eles tinham a proteção do seu pai, que cuidava deles, o Criador do Universo cuidava deles como um pai, e tudo estava em paz, tudo estava feliz, era tudo amor e harmonia. Até que um dia, um ser veio dos áridos desertos do universo e encontrou essa cidade. Esse ser chamava-se Satanás, e ele chegou ao portão dos ouvidos e ao portão dos olhos de alma humana, e começou a seduzir a cidade, dizendo que o rei delas, o rei daqueles cidadãos, era um rei bravo, um rei tirano, que oprimia eles, que enganava eles, um rei que privava eles da liberdade. E Satanás começou dizendo para aqueles cidadãos que ele iria mostrar para eles novos conhecimentos, ia mostrar para eles uma nova cultura, ia mostrar para eles coisas que eles podiam fazer, prazeres que eles podiam desfrutar, que o rei deles não permitia. E ele começou a vender uma ideia de falsa liberdade para aqueles cidadãos. E assim, ele entrou na cidade. A alma humana abriu as portas para ele, e assim Satanás entrou. E então, as ruas que um dia eram repletas de alegria, a arquitetura que era bonita, agora estava repleta de medo, estava repleta de sofrimento, estava repleta de coisas feias, porque Satanás entrou e se tornou o verdadeiro tirano. Ele entrou e começou a oprimir a cidade, cobrando altas taxas de impostos, tirando o sustento daquelas pessoas e fazendo eles sofrerem. Ele tirou tudo que estava na cidade, que representava o Criador da cidade. E ele colocou uma estátua no centro dela, exaltando a sua própria glória. Foi assim que aconteceu com a cidade da alma humana. Assim ela se tornou uma fortaleza contra o seu Criador. E como eu disse, o texto que iremos ler, ele tem relação com essa história. Vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Juízes. E é um livro que fala de como um povo que foi criado por Deus e redimido por Deus, acabou se voltando para o diabo, acabou se voltando para os prazeres do pecado e abandonou o seu Criador, abandonou aquele que os tirou do Egito. A gente está falando de Israel. Juízes, nós vamos ler o capítulo 6, amém? E antes de entrarmos na leitura, o livro de Juízes, ele mostra que Israel estava num ciclo de pecado e libertação. Depois deles entrarem na Terra Prometida, depois que Israel entrou na Terra Prometida, passou pelo deserto e Josué triunfantemente entrou na terra, após a morte de Josué, os israelitas começaram a se voltar para outros deuses. E eles se voltavam para outros deuses e então
chegava o castigo, chegavam povos e dominavam eles e os oprimiam, porque eles estavam no pecado. E eles clamavam a Deus e Deus os libertava. E aí, quando vinha a paz, eles voltavam novamente para o pecado. Então, a gente tem no livro de Juízes essa espiral descendente, é uma espiral descendente, porque a gente vai ver que no começo do livro, Israel era uma nação, e no final, de tantas vezes voltar ao pecado, eles se tornam mais parecidos com Sodoma e Gomorra. Vamos ler, então, Juízes capítulo 6. Nós vamos ler inicialmente o versículo 1 até o verso 10, mas eu pretendo passar por todo o capítulo com vocês nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: De novo os israelitas fizeram com o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram por socorro ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta, que disse assim: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Amém, irmãos? Vamos orar. Santo Deus, poderoso Pai, Senhor, eis aqui a Tua palavra que foi lida. Eu peço ao Senhor que nos dê graça, Senhor, nessa noite, que o Senhor abençoe os meus irmãos, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para dizer, para que o Senhor nos ensine a aprendermos mais de Ti e aplicarmos na nossa vida a Tua palavra, que é luz para o nosso caminho. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, como eu disse, Juízes fala dessa espiral descendente de pecado que Israel acabou se encontrando. E, mais especificamente, no capítulo 6, a gente tem uma trajetória, desde o início do livro, onde vários juízes vão aparecer, eles vão aparecer repentinamente. E chegando aqui no capítulo 6, o livro começa a mostrar mais detalhadamente a história de 3 juízes. O primeiro deles é Gideão, e a história dele vai do capítulo 6 até o capítulo 8. E nós vamos ver, então, um pouco sobre o início dessa história nessa noite. O capítulo 6, ele não trata sobre uma rebelião militar, sobre um grande exército poderoso de homens lutando contra os seus inimigos. Não, ele trata sobre o Deus gracioso, que vem libertar o seu povo, mesmo quando o seu povo o abandona, que vem salvar as pessoas que ele escolheu, mesmo quando eles os abandonam, mesmo quando eles viram as costas para ele. Nós podemos aprender com esse texto que o pecado aprisiona e traz desgraça, mas Deus, apesar da fraqueza humana, salva o seu povo por sua graça. E agora nós vamos começar vendo a consequência do pecado. O narrador começa dizendo que novamente os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Esse é o ciclo de pecado que eles estavam se metendo. Como eu disse, eles pecavam, sofriam castigo, eram libertados e voltavam ao pecar. E aqui eles foram subjugados pelos midianitas, e por isso eles empobreceram muito. E vejam, os israelitas, um povo que entrou na terra para conquistá-la, e de fato o fez quando estava com o Senhor, agora está sendo oprimido, está se escondendo nas cavernas, nas fortalezas, nas montanhas, fugindo para as trevas, tudo por causa do pecado, da idolatria que eles cometeram e por ter abandonado o seu Deus. E então, no verso 8 que a gente leu, Deus envia um profeta
e fala uma repreensão contra Israel. Ele diz que eles precisam se arrepender da sua idolatria, do seu pecado, porque não adianta Deus libertar eles dos seus inimigos. Não, o coração de Israel precisava mudar. E era isso que Deus queria, era essa vontade que era boa para eles. Mas nós vamos ver que no final do livro não foi isso que aconteceu. Israel continuou na sua rebeldia, Israel continuou pecando contra Deus, continuou sendo liberto e voltando de novo ao pecado. De modo que, como eu disse, eles se tornam como Sodoma e Gomorra, cidades que foram destruídas por Deus no Antigo Testamento. E o legal é que a sequência do texto que a gente leu vai mostrar que Deus é gracioso. Vai contrastar a rebelião humana, o pecado do homem e a rebeldia contra o seu Deus com a graça de Deus. Porque nós vamos ver que Deus vai salvar o seu povo, vai começar a salvar o seu povo por meio de Gideão, antes mesmo deles se arrependerem, antes deles quebrarem os altares idólatras. A gente vai ler mais à frente que Deus tem que ordenar que Gideão derrube o altar idólatra, sendo que o profeta já tinha feito a repreensão. Israel já devia ter se arrependido, mas aí a gente vê que mesmo que o povo não tenha se arrependido, Deus vem de forma graciosa, de graça, salvar o seu povo. Nós vemos que esse princípio é o que acontece conosco também. Romanos 5,8 diz que, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A gente vê a graça abundante de Deus em todo o Antigo Testamento. E nesse texto, ela está escancarada para a gente. Mesmo que os israelitas não tivessem obedecido a Deus, ele veio os salvar. E a questão aqui é, nós, assim como os israelitas, não somos salvos por mérito. Nós não somos salvos porque obedecemos. Pelo contrário, nós somos salvos antes de obedecermos. Nós não somos salvos por causa das boas obras, mas nós somos salvos para praticar as boas obras. Esse é o princípio que norteia o Evangelho, que norteia toda a Bíblia. E ele está claro aqui. E nós devemos aprender com Israel, porque se nós somos salvos para praticar as boas obras, e essa era a vontade de Deus para Israel, nós vemos que eles não fizeram isso. E nós, como crentes, filhos de Deus, que fomos salvos do império das trevas, que assim como os israelitas, a gente tinha que ficar se escondendo nas cavernas, na escuridão, longe da luz de Deus, com medo da repreensão dele, buscando falsa alegria no pecado, nós também éramos assim. E devemos aprender com Israel, porque Israel não teve gratidão pela salvação de Deus, a salvação que custou a vida de Cristo. Nós devemos entender isso e olhar para o nosso Salvador, e acordar do pecado, e olhar para o nosso Salvador e seguir firme adiante. Então, agora nós vamos ver o chamado de Gideão. Nós vamos ver o versículo 11 até o 14. Deus vai começar a libertação do seu povo. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Antes de tudo, eu quero chamar a atenção para essa expressão, anjo do Senhor. Os teólogos que estudam a palavra de Deus, eles dizem que essa expressão, que aparece várias vezes ao longo do Antigo Testamento, está se retratando, na verdade, do próprio Deus aparecendo ao homem. Todas as vezes que aparece essa expressão, o anjo do Senhor, não é um anjo qualquer, mas sim o próprio Deus falando. Isso porque a gente vai ver que Gideão vai prestar um sacrifício a esse anjo do Senhor. E o anjo vai aceitar.
e a gente só deve prestar sacrifício, cultuar a Deus. Então, os teólogos concluem que é como se fosse uma manifestação de Deus falando com o homem face a face. E aqui a gente tem, então, um encontro de Deus com Gideão. E vejam que Gideão ele começa reclamando. Ele reclama que Deus abandonou o seu povo. E ele está errado, porque o profeta acabou de dizer para os israelitas que foram eles que abandonaram o Senhor. Foi Israel que deixou Deus de lado. Mas Gideão inverte a situação olhando pela perspectiva humana. Só que Deus, ao invés de repreendê-lo e corrigi-lo, ele trata ele com paciência, com bondade, com graça. Porque as palavras de Gideão, na verdade, não revelavam rebeldia, mas sim dúvida. E aí Deus diz, vai nesta tua força. E Deus mostra para Gideão que a força estava em Deus e não nele. Ele conclui dizendo, não sou eu quem te envio? Então a incredulidade de Gideão deve ser destacada aqui. A gente vê que ele duvida de Deus, duvida da palavra de Deus, ele teme as circunstâncias nesse primeiro momento, e no final do capítulo nós vamos ler também que ele continua pedindo sinais a Deus, mesmo após ele receber, aqui no verso 17, ele fazer uma oferta ao Senhor, ele vai fazer uma oferta ao Senhor, e o Senhor vai consumir aquela oferta com fogo. Ou seja, ele está, além de ouvir audivelmente a voz de Deus, ele está tendo sinais claros de que Deus está com ele, de que Deus está falando com ele, mas ele continua duvidando. Gideão continua com incredulidade. E o ponto aqui é que esses pedidos que ele faz, eles não nascem de rebeldia, como eu já disse, mas eles nascem de fraqueza e temor. Porque Gideão vivia em um tempo onde a nação tinha abandonado Deus, onde a nação era idólatra. Ele não estava acostumado, ele não conhecia o verdadeiro Deus, ele conhecia um Deus falso, um Deus que não cumpria o que dizia, um Deus feito por mãos humanas. Então, Gideão precisava aprender que a confiança não deve estar nas coisas visíveis, mas naquilo que a palavra de Deus diz. E assim o Senhor não o repreende, mas fortalece ele em meio à dúvida, transformando a sua insegurança em fé. E eu quero destacar que a gente não deve usar o exemplo de Gideão, que ele pediu vários sinais a Deus, como um motivo para tudo que a gente for fazer precisar de um sinal sobrenatural de Deus para a gente. Não, não é assim. No tempo de Gideão, não tinha a Bíblia. No tempo de Gideão, Jesus não tinha vindo e o Espírito Santo também não. E a gente tem essas coisas. Jesus já veio, a Bíblia está completa, a Bíblia já se fechou e nada vai ser acrescentado. E nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Então, se a gente quer saber o que fazer numa determinada situação, se tomar uma decisão é correta ou não, nós precisamos ler e ouvir a palavra de Deus. É simplesmente isso. Não precisa de revelação sobrenatural. É só ler a palavra de Deus que já está aqui, registrada para nós. E outro ponto a relatar é que Deus se encontra com Gideão e o chama de poderoso guerreiro. Vocês reparam isso no texto. Ele fica evidente no texto. E é interessante porque uma característica de Gideão que a gente vê o tempo todo aqui é que ele é um homem temeroso. Ele não é um homem que está disposto a enfrentar os midianitas e libertar Israel com a sua própria força. Ele é um homem covarde. Por exemplo, a primeira cena em que Gideão aparece, ele está malhando trigo num lagar. E o que isso quer dizer? Para quem não entende a cultura da época, pode não significar muita coisa, mas o ato de malhar trigo, você pegava o grão de trigo e a palha e você precisava colocar isso num campo aberto, para que o vento levasse a palha e ficasse só o grão. Mas olha onde que ele está fazendo isso, dentro de um lagar. Um lagar era onde se pisavam as uvas, e isso era geralmente feito num buraco no chão e geralmente era tapado, não corria vento ali. E por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso com medo dos inimigos, com medo dos midianitas virem e destruírem a plantação dele, levarem o trigo dele. Está certo que as circunstâncias, elas são propícias, realmente era para ter medo, mas nós vemos claramente que Gideão não era o tipo de pessoa que os homens, que a sabedoria humana iria escolher para derrotar um exército inimigo, para libertar um povo. Só que Deus, ele não pensa de acordo com a sabedoria humana.
Deus vê algo além daquilo que nós vemos. E, na verdade, o que o texto quer mostrar é que Gideão, ele se torna forte porque Deus estava com ele. Pela palavra de Deus, ele se torna forte. Deus diz: você é um poderoso guerreiro, eu estou contigo, vai derrotar os midianitas. E isso serve para nós. A palavra de Deus deve guiar as nossas vidas, não as circunstâncias. Nós não devemos olhar para as circunstâncias e achar que não vamos conseguir, porque aquilo que vai de encontro com a palavra de Deus é mentira. Tudo que a palavra de Deus disser vai se cumprir e nós podemos ter confiança nisso. O restante do texto, então, vai mostrar que Gideão, como eu disse, ele oferece um sacrifício ao Senhor, ele pede que o Senhor espere, ele vai em casa, pega um bezerro e oferece um sacrifício ao Senhor. E o Senhor consome aquele sacrifício com fogo. E aí, após isso, Gideão cai em si, dizendo: meu Deus, eu encontrei Deus face a face, eu vou morrer. Gideão diz: eu vou morrer, e agora, o que será de mim? Mas Deus diz: não temas, você não morrerá. E aí Gideão, ele faz um altar ao Senhor e chama esse altar de O Senhor é Paz. E aqui é importante porque Gideão não conhecia o caráter de Deus. Ele conhecia os falsos deuses, deuses irados, deuses criados por mãos humanas, cheio de ego, de orgulho. Mas aqui ele está encontrando um Deus que o chama para comunhão, que o chama para restauração, um Deus paciente, cheio de amor, cheio de bondade e de graça. E aí Deus vai dar uma ordem para Gideão. A gente vai ver que Israel precisava, antes de ser libertado dos seus inimigos, Israel precisava abandonar o seu pecado, abandonar os ídolos que eles cultuavam. E aí nós vamos ler como é que isso acontece no verso 25 até o 28. Acompanhem comigo. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Então a gente vê que Gideão recebe essa ordem de Deus, uma ordem para derrubar o ídolo, para tirar o ídolo, quebrar o ídolo do seu pai, e no local construir um altar a Deus. Isso aqui está representando a reforma espiritual de Israel, que vai abandonar os seus ídolos e vai se voltar novamente para o verdadeiro Deus. Vai abandonar o pecado e voltar a viver para aquele que os salvou. Só que aí a gente vê de novo o medo de Gideão, como eu disse. Ele faz isso de noite. E também era algo justificável, porque os habitantes da cidade, quando viram aquilo, o texto vai dizer que eles quiseram matar Gideão, por causa da grande idolatria que aquela cidade tinha, que Israel tinha. Eles queriam matar Gideão por ter destruído o seu Deus, o seu falso Deus. Só que aí, o pai de Gideão, Joás, vai se colocar diante daqueles cidadãos e vai dizer para eles que eles não devem fazer aquilo, porque se Baal realmente fosse um Deus verdadeiro, ele mesmo iria matar Gideão, ele mesmo iria derrotar o seu inimigo. E foi por isso até que Gideão foi chamado de Jerubaal. Jerubaal significa que Baal lute com ele. Então a gente vê aqui que Joás, pai de Gideão, apesar de ser um idólatra, porque ele tinha um ídolo na sua casa, apesar de estar numa sociedade onde o pecado reinava e onde Deus tinha sido esquecido, ele permanece firme para defender seu filho, mas com fé no Deus verdadeiro. Porque Gideão conhecia as histórias de como Deus tirou Israel do Egito. Na primeira conversa dele com Deus, a gente vê isso. Gideão pergunta para Deus onde que estava todo aquele poder, aquela força que Deus tinha para com o seu povo. Então, Gideão conhecia as histórias do Deus verdadeiro. E quem contou isso para ele foi seu pai, foi a sua família. Então, a gente vê aqui
uma centelha de fé, uma chama da fé que está quase se apagando, é verdade, mas sendo passada de geração em geração. E isso cabe aos nossos dias. Israel já tinha saído do Egito há muito tempo, estava na terra prometida já. E da mesma forma, Jesus já veio há muito tempo, e a igreja do Senhor continua até hoje. Mas a verdade é que a sociedade tem acabado com a santidade nos nossos dias. O pecado tem reinado, os valores têm sido subvertidos, e é preciso que a chama da fé, que a centelha da fé, seja passada adiante. E como que isso funciona? Como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos de homens e mulheres corajosos, firmes, que confiam na palavra de Deus, que se mantenham de pé, lutando para o evangelho progredir, lutando com as palavras e com o modo de vida, com santidade verdadeira no coração. Então, a seguir, a gente vai ver os inimigos de Israel se reunindo. Estamos numa história, né? Então, aqui é o ápice da história. Aqui deu tudo certo, os ídolos foram derrotados, Deus volta a ser o Deus verdadeiro do seu povo, mas agora vai surgir de novo um perigo, como no começo da história. Vamos ler a partir do versículo 33. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os asbiezritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-os às armas, e também a Asser, a Zebulon e a Naphtali, que também subiram ao seu encontro. Então, o texto retoma de novo a situação que aconteceu no início do capítulo, que toda vez que os israelitas faziam plantações, os inimigos deles se reuniam e vinham de encontro a eles para roubar os seus mantimentos, para torná-los pobres. E de novo isso acontece. De novo, os inimigos se reúnem e eles querem destruir Israel, eles querem roubá-los de novo e fazer com que eles voltem acuados para as cavernas e fortalezas que eles viviam, que eles se escondiam. Só que agora, alguma coisa diferente vai acontecer, porque agora Israel abandonou o seu pecado. Israel, então, como a gente leu, se reúne e se torna forte novamente. Israel, antes, sem Deus, era fraco, temeroso, se acovardava diante dos seus inimigos. Mas agora, estando com Deus e tendo abandonado o pecado, Gideão, principalmente, se coloca de frente e convoca os exércitos de Israel para enfrentarem os seus inimigos. O detalhe aqui, como eu disse, Gideão era um homem medroso, era um homem que não tinha coragem de enfrentar o exército. Mas o texto deixa claro que quando o Espírito do Senhor se apoderou dele, ele convocou os exércitos e partiu para a guerra. Ou seja, somente por estar com Deus é que Gideão se tornou forte. E aqui fica claro a distinção daqueles que vivem no pecado e daqueles que seguem a Deus, que obedecem aos seus mandamentos. Provérbios 10, 6 e 7 diz: bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória do justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Ou seja, enquanto Israel buscava o pecado, enquanto ele buscava falso prazer, uma falsa promessa de alegria no pecado, nas promessas de Satanás, ele encontrou destruição, ele encontrou sofrimento, encontrou morte. E aí, quando Israel se volta para o seu Deus, se volta para o seu rei que veio para salvá-lo, que é bom e que quer coisas boas para a vida dele, Israel se torna forte novamente. E da mesma forma acontece conosco. Nós, assim como Israel, fomos salvos do império das trevas que nos dominava. Nós vivíamos nas cavernas, nas fortalezas e nas montanhas, fugindo da luz, fugindo de Deus, escondidos, querendo fazer o mal, querendo fazer aquilo que a nossa carne pedia, que os nossos desejos enganosos pediam. E nós só encontrávamos destruição com isso. Nós só encontrávamos tristeza, morte, só desgraça para as pessoas que buscavam o pecado. É isso que acontece, porque Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte. O pecado tira a nossa força, rouba a nossa paz e nos humilha.
mas Deus é bondoso e edifica. Cuidado, cuidado, ó alma humana. Lembre-se do Senhor. O Senhor é o seu Criador. O Senhor é bom. Ele quer o seu bem. Ele te ama. Não dê ouvidos àquela serpente ardilosa que vem todos os dias para te tentar, para te fazer querer voltar para o pecado. Não dê ouvidos para as falsas promessas de Satanás, mas ouça o seu Deus, ouça o seu Rei. O mundo vai dizer que a vida do crente é uma vida desperdiçada. Vai dizer que ler a Bíblia, orar e a igreja é perda de tempo. Vai dizer que há maior alegria nos prazeres do mundo. Mas nós comprovamos, vivendo de acordo com a palavra de Deus, que isso é tudo mentira. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela sempre se cumpre, e ela é verdade, que Deus é bom, e que o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição, como diz o Salmo 1, verso 6. E então, antes de partir para a batalha, Gideão vai fazer mais um teste com Deus. E é engraçado, né? Porque se a gente reparar, Gideão, ele foi citado na lista de Hebreus 11, dos heróis da fé. Como é que pode, né? Alguém que duvida tanto ser citado como um herói da fé? Por que será isso? Mas antes a gente vai ver os testes. Primeiramente, Gideão pega uma lã, coloca no chão e ele pede para Deus que durante a noite, com a umidade que tem na madrugada, o orvalho ele molhe apenas a lã e deixe o chão seco. E aí passa a noite e isso acontece. E aí Gideão faz outro teste para saber se Deus estava com ele. Ele pega agora a lã e pede a Deus que molhe o chão e deixe a lã seca. E milagrosamente isso acontece de novo. Deus está comprovando aqui os pedidos que Gideão faz, fazendo isso com graça, com paciência, preparando Gideão para que ele tenha fé no Deus verdadeiro. E o interessante, como eu disse, Gideão está na lista de heróis da fé, mesmo tendo uma fé muito fraca, muito vacilante, muito pequena. E isso porque a fé, ela não precisa ser inabalável e muito forte. A fé, a força da fé não está na pessoa que crê, mas está naquele em quem se crê. De nada adianta você ter uma fé gigantesca num falso Deus. Você precisa ter fé em Jesus Cristo, e Ele vai sustentar a sua fé. Ele vai te fazer seguir adiante, assim como Deus está sustentando a fé de Gideão, assim como Deus está provendo a coragem necessária e tudo aquilo que ele precisa para poder enfrentar os seus inimigos. Agora, então, nós vamos ver as aplicações. Nós temos duas aplicações com esse texto. A primeira é, cuidado com quem é o seu rei. Cuidado com quem é o seu rei. Nós vimos, né, no livro que Israel precisava de um rei. O refrão do livro de Juízes é esse. Diz assim: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo. Isso se repete várias e várias vezes ao longo do livro. E como eu disse, Israel termina no pecado, termina em destruição e morte. E esse refrão mostra o motivo disso. Naquele tempo não havia rei em Israel, e por não haver rei, cada um fazia o que se achava certo. E aí, por cada um fazer o que achava certo, o pecado reinava. Então, a aplicação para nós é que nós devemos ter muito cuidado com quem é o nosso rei. Porque a verdade é que quando nós não colocamos a palavra de Deus como guia das nossas vidas, quando nós não temos Deus como o rei sobre as nossas vidas, as nossas vontades serão o nosso rei. O nosso pecado vai ser o nosso rei. Nós vamos fazer aquilo que a gente quer. E a Bíblia diz que o nosso coração, as nossas vontades, são enganosas. Que fazer aquilo que você quer vai te escravizar. Como a gente viu aqui, quando Israel fez aquilo que quis, terminou pobre, terminou acuado, terminou oprimido, fugindo dos seus inimigos. Então, nós devemos colocar as nossas vidas debaixo da submissão ao nosso rei, a Deus, Jesus Cristo, que é bom, que nos ama, que quer o nosso bem. Então, por isso, é importante a gente buscar a Deus da forma correta. Você tem buscado a Deus? Você tem lido a sua Bíblia?
orado diariamente, ou você tem negligenciado isso? Porque negligenciar isso é deixar que o seu rei seja o diabo, seja o pecado, é trazer destruição sobre a sua vida. Deus quer o bem para a gente, por isso a gente tem que buscá-lo. Você tem encontrado prazer em Deus ou nas coisas do pecado, nas falsas promessas do pecado? Você tem se aproximado do seu rei, se aproximado dele com oração, com súplicas, colocando seu coração diante dele, falando aquilo que você pensa, que você deseja, ou você esquece o seu Deus durante a semana e só lembra dele nos domingos? Você esquece o seu rei e vive como se não tivesse um? Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Se você crê, então, por que essa falta de fervor? Por que não colocar toda a sua vida em prol daquele que morreu por você numa cruz? Do Deus que se encarnou, se fez homem e morreu por você para tirar o seu pecado, para te salvar eternamente. Nós não podemos agir com as coisas de Deus com falta de zelo, como se não fosse nada demais, como se fosse só vir aqui no culto, prestar um louvor, ouvir a mensagem, e é isso. Não é assim que funciona. Nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus, ao nosso Rei, que nos ama, que nos perdoou dos nossos pecados, os nossos pecados que o ofendiam, que ofendem o tempo todo, que fizeram ele morrer naquela cruz. Então, nessa noite, que vocês escolham. Vocês vão ser súditos de Deus ou súditos do pecado? Escolham quem vocês vão seguir. A segunda aplicação é: confie no que Deus diz, mesmo que as circunstâncias pareçam desfavoráveis. Nós vemos que Gideão duvidou e teve medo ao olhar para as circunstâncias desfavoráveis. Ele diz, mas aí Deus diz, né? Não sou eu quem te envio? Deus diz, eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Assim, nós devemos confiar, não naquilo que nós vemos, mas naquilo que a palavra de Deus diz. E aplicando isso de forma bem prática, se Deus diz que o caminho do justo é o caminho da felicidade, nós não devemos ficar olhando para a vida dos ímpios e achando que eles estão com vantagem, que eles estão melhores que a gente, que há felicidade no mundo, nos prazeres do mundo. Não, a Bíblia diz, o caminho do justo é o caminho da felicidade. Se a Bíblia diz, se Deus diz que o remédio para a ansiedade é oração e súplicas, nós não devemos procurar isso em outro lugar, mas nós devemos tratar esse pecado diante de Deus com oração, porque essa é a verdadeira solução. Se Deus diz que servir é algo nobre, é algo que Cristo veio para fazer, nós não devemos ter a mentalidade de que o serviço, de que quando nós precisamos servir alguém, nós estamos sendo humilhados, nós estamos fazendo uma atitude que não é para a gente fazer, como se a gente fosse digno de uma coisa melhor. Não, o próprio Deus veio para a terra para servir. Então, nós devemos ouvir a palavra dele e colocar em prática, porque ela é a verdade. Se Deus diz que o casamento deve ser edificado sobre a sua palavra, que o casamento feliz, ele é edificado sobre a sua palavra, nós não devemos procurar isso no mundo. Nós não devemos procurar alguém para casar no mundo. E para as pessoas casadas já, nós não devemos construir o nosso casamento com base em princípios mundanos, mas com base na palavra de Deus, com base naquilo que está escrito na palavra de Deus. Percebam que Deus quer o tempo todo a nossa felicidade. Ele não quer que a gente... Ele não quer negar prazer para a gente, Ele não quer negar deleite para a gente, mas Ele quer a melhor felicidade que Ele pode oferecer, que só está na sua palavra, que só está em obedecer ao Senhor. Então, confie na palavra de Deus, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Irmãos, o Senhor levantou Gideão para libertar o seu povo da opressão e livrá-los do pecado. Só que a gente vai ver no capítulo 8, a Bíblia vai dizer que Israel voltou a se prostituir, voltou a adorar o falso Deus, abandonou de novo o seu Deus. E isso está relacionado com o refrão que o livro diz. O livro diz o tempo todo, naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo. Por isso que a maldade reinava. Então, o que o livro está dizendo para a gente? Que o povo de Deus precisa de um rei. Por isso que essa é uma das aplicações. Nós precisamos
nos colocar debaixo do reinado de Deus, sermos súditos de Deus para a nossa vida funcionar direito. Gideão diz no capítulo 8 que ele não vai ser rei sobre Israel. Os israelitas se reúnem, pedem ele para ser rei, para que ele e os filhos dele reinem sobre Israel, e ele diz que não, que quem vai reinar é o Senhor. E então nós estamos assim, Israel está procurando um rei, precisando de um rei. Nós precisamos de um rei que vai nos liderar, que vai nos levar para o bom caminho, que vai nos fazer andar de acordo com a verdade, de acordo com a palavra do Senhor. E esse rei Salvador, ele foi mostrado na Bíblia. Desde o Jardim do Éden, nós vemos uma promessa de alguém que um dia viria para derrotar Satanás, de alguém que um dia viria para pisar a cabeça da serpente que colocou o pecado no mundo. Nós vemos alguém que foi prometido durante todo o Antigo Testamento, foi prometido pelos profetas, alguém que vem depois de Gideão, e esse alguém é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo e nos libertou do império das trevas, o império em que nós vivíamos. E ele nos tira desse império e nos transporta para o seu reino de amor, de luz, de paz. Gideão, ele até liberta o povo de Israel, mas eles voltam para o pecado, eles voltam para a opressão por causa do pecado. Gideão era um herói imperfeito, mas Jesus Cristo é o herói perfeito que veio para nos salvar. Nós vemos que Deus usou um meio improvável, alguém de uma família, da menor família de Israel, que era Gideão, alguém que era covarde, que era medroso, que não tinha as características necessárias para vencer aquela guerra, para vencer aquela batalha. E Deus usa esse tipo de pessoa. Da mesma forma, Deus fez isso para trazer a salvação para a gente. Cristo veio não como um grande líder militar, não como um grande rei que veio para derrotar os romanos. Não, ele salva a humanidade por meio do seu sofrimento. Ele salva a humanidade por meio da sua morte. Jesus triunfa sobre todo o mal na cruz, no local em que ele morreu, no local em que ele sofreu. E dessa forma, a sabedoria de Deus humilha o orgulho do homem, que não consegue entender como que a sabedoria de Deus pode ser tão grande para fazer isso. Agora, ouça com atenção. Em Cristo, você pode ser salvo do pecado. Em Cristo, você pode ser livre da escravidão de desejos enganosos, do amor ao dinheiro, da luxúria, da imoralidade, da ira, da preguiça, de uma vida onde você fica constantemente brigando com seus familiares, cheio de desarmonia, cheio de dissensões, de brigas, onde falta o amor. Cristo veio para nos libertar dessa vida, para nos libertar do domínio do pecado, do domínio das trevas, e principalmente para nos libertar da consequência máxima disso, que é o inferno. Cristo é o herói que está sendo apresentado aqui nessa noite, e ele é o herói para todos aqueles que têm pecado no seu coração, para todos aqueles que se consideram pecadores e entendem que, diante de Deus, eles são condenados. Para todos aqueles que precisam de salvação, Cristo está sendo oferecido aqui. Ele diz nessa noite: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Para aqueles que já são crentes, que já se converteram, que já têm o Senhor Jesus como Rei sobre suas vidas, é hora da gente abandonar os pecados de estimação, é hora da gente renovar a nossa vida, deixar uma vida de falta de zelo, falta de fervor de lado e viver com todas as nossas forças para esse Rei que nos ama, que é bom e que quer o nosso bem. E para aqueles que ainda não se converteram, que ainda estão afastados do reino de Jesus, do reino glorioso que Deus fundou, é a hora de se entregar para Cristo, é a hora de segui-lo, de crer nele, de obedecer aos seus mandamentos e confiar nele para a salvação. E não se esqueçam, o pecado aprisiona e traz desgraça, mas Deus, apesar da fraqueza humana,
salva o seu povo por sua graça. Amém, meus irmãos? Vamos orar.